plenamente. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ele diz que Jó surtou e que muitos pastores surtam quando a pressão espiritual é muito forte. E isso é verdade. Tem os que surtam, deliram e assim vai. Eu conheço um que foi parar até no sanatório. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Para você ter uma ideia disso. Um homem de Deus que escreveu um livro e para mim ele errou feio. Mas eu separei o erro dele da vida espiritual e o ministério chamado dele. Eu não toquei no manto dele, na unção dele. Está comigo? Então nós temos que crescer e ser maduros. Outra coisa, nós ministramos aqui. Você já ouviu pessoas, talvez até mesmo você possa ter dito assim: mas esse pastor só fala em dinheiro. Ora, você não pode chegar no médico e falar assim: mas você só sabe falar sobre doença. Você não pode chegar no jogador de futebol e falar assim: mas rapaz, você só sabe falar de futebol. Eu ligo o programa do Neto lá na Band, 11 horas, meio-dia, 1 hora. Só é futebol. Tá comigo? Tá entendendo? Então, um é chamado para ministrar santidade, outro é chamado para ministrar sobre o dinheiro, um é chamado para ministrar sobre ministério, sobre dom, sobre cura. Existem os abusos? Sim, existe. Tem aqueles que pregam a santidade que não dá para viver, não dá para viver. Né? Tem igreja que pregam a santidade absurda. Tem pastores também que pregam sobre dinheiro de maneira abusiva, né? Estão se lixando para a vida das pessoas. Então eu acredito assim. O irmão ministrou a palavra, né? E tudo na palavra é equilibrado. Deus não se contradiz na palavra. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela tem um ensinamento, a Bíblia tem um ensinamento no Antigo e no Novo Testamento sobre dízimos, ofertas, primícias, votos. Amém? Amém? E é o que eu quero falar aqui rapidamente, porque já são 5 para meio-dia, mas é 12:10 aqui, nós estamos em casa. Se você está aqui, talvez que nem o irmão, vai ficar 7 dias e eu vou ficar até as 3 ou 4 da tarde. Né? Amém? Então, vamos ler aqui algumas coisas sobre o dízimo. Então, se você estiver afiado na Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Gênesis 14 e 20. Gênesis 14 e 20. E o primeiro que achar, por favor, leia para nós. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Amém. Primeira referência do dízimo, 430 anos antes da lei. Então, se você ouvir alguém dizer que o dízimo era para a lei, essa pessoa tem que ter um jeito de explicar essa situação. Amém? Amém. O que é o dízimo? 10% de tudo que você ganha. Por que Deus pede o dízimo? Deus pede o dízimo com o propósito de nos livrar da dependência do dinheiro. Se eu tenho dinheiro, glória, aleluia, aleluia. Se eu não tenho dinheiro, reclamando, murmurando, azedo, amargo. Então, quando eu dou o dízimo, eu ganho R$1.000 e pego R$100 e trago o dízimo ao Senhor, eu estou dizendo no mundo espiritual, diante de Deus, e isso vai ser uma verdade dentro de mim: aquilo que eu não faria com 1.000, eu farei com 900, porque Deus não precisa de R$1. O anjo não vem na igreja pedir ao pastor para agora me dar esse dinheiro que eu vou levar para o céu. O dinheiro continua na igreja, mas o que acontece? No mundo espiritual,
no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo e no mundo espiritual em que vivemos, o mundo invisível, há uma mensagem quando entregamos o dízimo na casa do Senhor. E essa mensagem é: eu dependo de Deus. A minha provisão vem de Deus. Amém? Eu tive o privilégio de um mês de crente, irmã Eli, de crente. Eu lendo na Bíblia, eu me deparei com Malaquias capítulo 3, versículo 10. E quando eu li, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Quando eu li isso, irmãos, eu um mês de crente, que aceitei a Jesus. Primeira coisa que eu pensei, não é o pastor que pede o dízimo, é Deus. E Deus ainda manda provar se ele é Deus mesmo. Primeira vez que meu pai enviou dinheiro, depois que eu aceitei Jesus, meu pai todo mês mandava uma mesada para mim no Rio Grande do Norte. Eu peguei e separei o dízimo. Irmãos, eu não esperei nem chegar na igreja. Eu fiquei tão impactado que eu peguei, troquei o dinheiro lá tinha uma irmã que